Aleluia. Graça e paz. Vê se você consegue ligar ele, se conseguir sim. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3. A partir do verso 1. Querido, eu creio que Deus quer corrigir as nossas motivações. Posso ouvir um amém? Amém. Primeira Pedro 3. Do verso 1 até o 7. Aparentemente, esse texto não vai fazer muito sentido para nós. Porque é um texto que fala para os casados. Eu não vou pregar sobre casados aqui não. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 7, diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao bem. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Posso ouvir um amém? Amém. Embora esse seja um texto que trate sobre os deveres conjugais entre maridos, ou marido e mulher, eu quero trazer algo nesse texto que cabe a todos nós sem exceção. Geralmente eu poderia pegar esse texto para falar aqueles que são casados, e os que estão aqui nessa noite, poucos são casados. Só que existe algo nesse texto que eu quero extrair e destacar uma necessidade em comum, tanto em mulheres quanto nos homens. Isso precisa ver em ambas as partes. E o que eu quero destacar nesse texto, eu vou reler o verso 3 e o verso 4, que aqui está o centro dessa palavra. O que eu quero destacar aqui é que a aparência não pode transcender a essência. Repite comigo: a aparência não pode transcender a essência. Aqui o apóstolo Pedro diz algo às mulheres, só que eu costumo ampliar o que Pedro disse às mulheres para todos nós, porque veja, não é só as mulheres que têm a necessidade de um espírito manso e tranquilo. Quem concorda com isso? Amém. Quando eu comecei a ler o texto, que as mulheres já pensou, né? Ah, só de nós. E aqui, o texto, do verso 1 ao verso 6, nós lemos até o verso 7.– Pedro está falando para as mulheres, certo? Grava isso.
Só que eu costumo dizer que a aplicação desse espírito manso e tranquilo cabe a todos. Ora, não é só a mulher que precisa ser mansa, o homem também precisa ser manso. Não é só a mulher que precisa ser tranquila, o homem também tem que ter um espírito tranquilo. Essas coisas são características não apenas de mulheres, mas também de homens que estão tendo o fruto do Espírito gerado na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Então, embora isso seja uma recomendação para vocês, eu entendo que o espírito manso e tranquilo também cabe a nós. Se eu pegar essa passagem apenas para falar das mulheres, embora é o que Pedro faça, e não está errado, só que eu vou estar limitando esse princípio na vida dos homens também. Se você continuar lendo o texto, o capítulo, você vai ver que lá na frente Paulo fala da necessidade de mansidão, tanto em homens quanto em mulheres. E o texto diz o que aqui para as mulheres? Para que elas sejam mansas. Mas se você continua a leitura, você vai ver que Pedro traz a mesma necessidade de mansidão também para os homens. Quem está entendendo? Diga-me. Amém. Então, do verso 1 ao 6, Pedro está dando essas recomendações conjugais. Só que no verso 7, Pedro dirige ao homem, o colocando debaixo da mesma condição que ele colocou a mulher. Veja o que ele diz aqui no verso 7. Do mesmo modo, vocês, repita isso comigo, do mesmo modo, veja, do mesmo modo vocês, maridos, homens, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse do mesmo modo vocês, vamos aqui, olha aqui para mim, quero te ensinar o que significa isso. Quando ele diz do mesmo modo vocês, é uma maneira dele reafirmar o que ele disse nos versículos anteriores às mulheres. No verso 1 ao 6 ele está falando das mulheres, só que no verso 7 ele encaixa os homens. E quando ele diz do mesmo modo vocês, homens, é para que ele não precise repetir tudo o que ele disse para as mulheres para dizer para nós. E tem mais, irmão. Você acha que termina aqui? Não, ele acrescenta algo mais para o homem. E aí ele diz: não só façam o que eu falei para as mulheres, não só sejam mansos e tranquilos, mas vocês, homens, devem ser sábios e honrar a mulher de vocês. Entendeu? Diga amém. Amém. Então veja que aqui homens e mulheres estão debaixo de condições semelhantes. Posto essas coisas, eu quero trazer o que nos cabe aqui nessa noite. Qual é a atenção que Pedro chama para as mulheres? Verso 3 e 4. Ele traz uma instrução às mulheres que também nos cabe. E a instrução de Pedro é: não deixe com que a aparência seja maior do que a essência. Eu não ouvi nenhum amém. Amém. Veja, verso 3 e verso 4, eu vou repetir. Portanto, o que torna vocês belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso interior, que não se desvanece, toda beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato. Aqui eu estou lendo outra versão e fala um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Alguns, agora eu vou defender as mulheres. Que isso, mulher, ajuda nós. Alguns religiosos, rígidos, por não entenderem o que Pedro está dizendo, eles, por falta de entendimento, acham que Pedro está proibindo o uso de brincos, enfeites, roupas, joias. E não é isso que Pedro está dizendo. Você vai encontrar um monte de igreja por aí com essa baboseira querendo proibir as mulheres de pintar a unha, de passar batom, de fazer maquiagem, e tudo isso baseando-se aonde? Nesse versículo aqui. Ele se baseia nesse versículo. Não,
Cara, isso é besteira, porque não é isso que Pedro está dizendo. E a falta de entendimento desses religiosos que dizem, mulher não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro, baseado nesse versículo, está totalmente errado. Porque qual é a ideia de Pedro? Pedro está querendo mostrar que a aparência não pode vir à frente da essência. Ora, o que Pedro está dizendo é o seguinte: se para vocês, se a beleza de vocês se constitui nas joias que vocês usam e nas roupas que vocês vestem, isso não vai valer de nada. Porque o que vale para Deus é vocês terem essência mais do que aparência. É isso que Pedro está querendo mostrar. Então, mulheres, posso dar uma palavra? Seja linda. Fica feia, fica mal acabada, o problema é seu. Se cuide, mas eu quero te dizer, cuide principalmente do seu interior. Amém. É verdade. E aqui eu trago conselho para todos nós, porque isso também vale ao homem. Do que adianta o homem ter toda uma aparência externa se o seu interior está corrompido? Se o seu exterior não é equivalente àquilo que Deus espera. Por isso eu disse que é uma palavra que cabe a todos nós. Para Deus não tem valor algum eu estar aqui com belas roupas ou roupas simples. Olha, meu irmão, você está olhando aqui para um look? Dá para todo mundo ver aí? Ó, deixa eu falar quantos reais do look tem aqui. Acho que eu vou chutar, não, tem um valorzinho alto, porque essa calça aqui foi quase 300 reais. Mas no fim eu comprei, eu ganhei. Esse sapatinho aqui foi 200, eu estou aqui com um lookzinho, uns 500 conto. Isso aqui é importante para Deus? Talvez você está com um look aí que do alto, da ponta do pé, alto da cabeça, vale R$100. E comprado aí, em qualquer loja da cidade, isso é importante para Deus? Não, o que importa para ele? Diga, a essência. Ele está olhando do que o meu interior está revestido. Deus está olhando para dentro de você e agora. Ele não está olhando para o seu exterior. Ele quer ver do que você está revestido. Qual é a natureza que está pulsando dentro de você. Por isso eu disse, quais são as motivações que estão aí borbulhando no seu interior. Deus quer corrigir as nossas motivações, amém? Porque quando você tem motivação errada, você vai querer parecer como você deveria ser. Obviamente muitos de nós gostaríamos de estar vestidos de roupas melhores. Quem gostaria? É o povo hipócrita. Você gostaria de estar vestido de roupa melhor? Só que tem gente que não se importa com isso. Não tem gente que se chama ele para um casamento. Casamento é um lugar de você pôr uma roupa de galo, sim ou não? Sim. O cara vai igual um mulão, uma trapirando, nem esse andarilho ele veio fazer aqui. Só que aquilo é a simplicidade dele. Para nós isso parece ofensivo, porque o casamento é um lugar para você se vestir adequadamente. Ok, esse é o padrão humano de enxergarmos as coisas. Deus pode olhar para o interior daquele cara e nós, ao vermos pelo lado de fora, estamos julgando ele. Mas Deus está olhando para o lado de dentro dele e falando, cara, ele tem uma essência que vocês não têm. Vocês acham que vocês são porque vocês estão vestidos melhor do que ele, mas eu estou olhando ao interior dele. Outros não se importam com isso. Agora, já outros preferem acreditar que as roupas os definem. Era o cuidado que Pedro estava querendo ter com as mulheres. O exterior não define vocês. O importante para Deus é que internamente vocês estejam de acordo com Ele. Homens, o interior não importa para Deus. O que importa é que dentro de vocês existe a mesma essência que está nele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que existe um grupo que prefere acreditar que as roupas os definem. Esse grupo é o que mais se engana, porque julga pela aparência o ser alguma coisa. Você conhece alguém assim? Não? Você não conhece pessoas que julgam os outros por aquilo que eles veem? Não, a roupa deles aqui é alguma coisa, porque tem. É sério, irmão, tem um grupo que diz que você só é alguma coisa se você usar Armani, Gucci, Louis Vuitton. Se você tiver de Riachuelo, Renner e C&A, você não é nada. Se você tiver de Maluca Moda, você
Mas esse grupinho que acha que o exterior diz quem eles são é o grupo que mais se engana, porque para eles importa se você está de iPhone ou se você está de Samsung. Acho que eu peguei os iPhoneiros aqui agora. Para eles importa se você está andando de Ferrari ou se você está andando a pé. O que é isso, irmão? Isso não é padrão aceitável para Deus. Alguém pode ter muita coisa e ser aceito por Deus, assim como alguém pode não ter nada e também ser aceito por Deus. Só que o oposto dessas coisas também é verdade. Alguém pode ter muito e ser rejeitado, e alguém pode não ter nada e também ser rejeitado. Jesus diz que os que se assentavam na cadeira de Moisés usavam os melhores trajes. Os que se assentavam na cadeira de Moisés tinham aparência, e Jesus sempre confrontou eles por causa de suas essências. Veja o que Jesus chega a lhes dizer em Mateus, no capítulo 23, do verso 2 ao 7. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto ele vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios. Filactérios eram umas caixinhas que eles tinham que colocar pequenos pergaminhos da lei aqui na testa, para se lembrar sempre da lei do Senhor, e eles gostavam de aumentar, para mostrar que eram mais santos do que os outros, e era baseado na aparência. Fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas, para mostrar a santidade. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem chamados pelas pessoas de mestre. Jesus não estava apontando apenas algo exterior deles. Jesus estava acusando algo interior. Jesus estava mostrando uma exterioridade que eles gostavam de ter, mas ao mesmo tempo estava acusando, rejeitando a essência deles. Por isso que Jesus disse: olha, tudo que vocês ouvirem eles dizer, façam, mas não imitem o que eles fazem, o que eles dizem e não fazem. Jesus aqui está tocando na essência deles. São hipócritas. Eles parecem bonitos por fora, mas estão mortos por dentro. Em outro momento, Jesus os chama de sepulcros caiados, bonitos por fora e mortos por dentro. No verso 5, ele diz que tudo que realizavam tinham como alvo ser observado pelas pessoas. Eles amavam a proeminência e a aparência. É comum para todos nós sermos observados, mas o importante é que ao olharem para nós possam ver o que está dentro sendo mais valioso do que está fora. O que estão vendo de você? O que estão vendo de você? Pergunte de novo. O que estão vendo de você? O que está dentro é mais valioso do que está fora? Dizer para você que toda aparência passará não é novidade. Você já ouviu isso aqui algumas vezes, sim ou não? Sim. Vai passar. Mas se fazer enxergar a necessidade de um interior com uma essência verdadeira é o ponto. Você consegue entender? Que enxergar a necessidade de um interior com uma essência verdadeira é o ponto? Você tem que entender isso. Rico é o seu interior. Lembra daquele homem que acumulou um monte de bens para si mesmo? Jesus, na parábola, vira e fala assim, que esse homem é um tolo. Por quê? Porque ele foi rico para consigo mesmo, mas não foi rico para com Deus. Deus olhou para o interior dele e viu, cara, sua essência foi nada. A Bíblia diz que Deus pesa o quê? Diga, os espíritos. Deus está pesando o seu interior. Ele está olhando para dentro de você e está vendo aí o que está governando você. Quando Jesus, querido, for fazer distinção de um e outro, ele vai olhar para dentro de cada indivíduo e
fará de cada indivíduo e fará a justa separação entre eles. Vamos imaginar que quando todos nós estivermos perante o Senhor, conseguiu imaginar? Conseguiu? Imagina você diante dele, todo mundo aqui agora diante do Senhor, todos nós estamos. O que Jesus vai usar para fazer distinção entre um e outro? A essência, o interior. Porque, querido, é a essência que mostra quem é justo e injusto. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Quem é crente e quem não é crente, quem serve a Deus e não serve a Deus, quem possui a natureza de Deus e quem não possui a natureza de Deus. Quando todos nós estivermos perante o Senhor no dia do julgamento, Ele vai olhar a nossa essência. Ele vai dizer para uns: vinde, bendito de meu Pai. Aí você vai falar: por que, Senhor? Ele vai falar assim: porque eu olhei para você e vi que você tem o que é meu. Eu estou pregando com um povo morto aqui nessa noite, só pode. Eu vou dizer de novo. Ele vai olhar para dentro de alguns, e eu espero que você seja esse. Ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. Amém. Sabe por quê? Porque ele viu em você a mesma essência dele. Só que outros vão ouvir a parte dele, a parte de mim, porque eu não vos conheço. Ora, o que Jesus está reconhecendo no ser humano? O interior de cada um. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso há tanta ênfase na palavra a respeito do cuidado interior. O cuidado exterior é um detalhe para Jesus, não um requisito de aprovação diante dele. Jesus disse assim certa vez: trabalhem, não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Tudo que perece, querido, vai passar num instante. Tudo aquilo que você lutou para conquistar, tudo aquilo que você lutou para querer parecer ser alguma coisa, a sua faculdade, as suas habilidades, o seu carrão, a sua casona, a sua melhor roupa, o seu iPhone, o seu iPad, o seu ai, o seu ai, tudo isso, quando você estiver diante de Jesus, você vai ouvir o ai dele também. Jesus disse: olha, trabalhem não por aquilo que perece, que se perde, mas por aquilo que permanece, para a vida eterna. Querida, essa carcaça sua um dia vai deixar de existir. Quem você é verdadeiramente vai ter que vir para fora. Eita. Aquilo que você lutou para conquistar, querido, vai ser perecido numa única hora. Quem é o cara mais rico hoje do mundo? Alguém sabe? Eu não sei mais quem é o cara mais rico. Algum tempo atrás era o Jeff Bezos, não era? Acho que era o dono da Amazon. Irmão, o que esse cara tem vai ser destruído numa única hora. Se ele não for do Senhor, mesmo que ele seja do Senhor, também vai ser destruído numa única hora. A Bíblia diz que numa única hora tudo que existe nessa terra vai ser destruído. Aonde está isso, pastor? Eu vou mostrar para você. Apocalipse 18:16. Por que eu vou trazer isso aqui? Para mostrar para você que você está tentando ter as coisas para parecer algo, ao invés de você buscar ser alguma coisa. Olha o que diz Apocalipse 18, versos 16 e 17. Ai da grande cidade, falando da Babilônia, que estava vestido de linho fino. Olha a aparência, linho fino, belas roupas, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Está vendo que é a mesma coisa que Pedro falou a respeito das mulheres? Percebe? Olha o que diz o verso 17: em apenas uma hora. Em quanto? Uma hora. Tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas. Percebe que não adianta nada você querer parecer se você não for? Percebe que muitas das coisas que você vive a sua vida correndo atrás não é para trazer a essência, mas a aparência. Graças a Deus que nós temos um povo de todos simples. Não todo mundo é simples, mas nós somos um povo simples. Talvez você pode olhar para si hoje e falar: pastor, mas eu não persigo essas coisas. Irmão, você tem que ter cuidado de ti mesmo, porque você não sabe se daqui a amanhã, semana que vem, ao mês, não sei quem sabe, você vai começar a perseguir essas coisas. Você vai começar a almejar o que todo mundo está almejando, e você vai se esquecer de ser o que Deus te chamou para ser. E querido, mais uma vez, eu não estou
dizendo isso aqui para falar para você que eu sou contra riquezas, contra jogos, porque senão seria um hipócrita. Olha, meu, eu quero me vestir melhor, eu quero comer melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro, ainda não tenho, eu vou ter. Amém. Eu quero ter um celular de última geração, eu quero tudo, porque tudo é meu. Agora, qual é o meu maior bem? Qual é a minha maior herança? Qual é a minha maior recompensa? Qual é o maior tesouro que eu devo ter? É ser alguma coisa nele. É isso que nós precisamos, amém? Amém. Cabe-nos o entendimento correto das coisas. O interior é mais importante. Há reis adornados de coisas preciosas com essência, assim como há reis adornados de coisas preciosas sem essência, bem como há pessoas simples com essência e pessoas simples também sem essência. Você já viu aquele negócio assim? Tem gente que acha assim que todo rico é orgulhoso, é soberbo. Quem já viu? Isso é o que os seus olhos te dizem, mas nem todo rico é assim. E Deus conhece o interior de cada um. E já viu que a gente costuma dizer que todo pobre é humilde? Vai sonhando, inocente. Os pobres, é mais fácil os pobres ser orgulhosos e soberbos do que os ricos ser. Aí Deus está olhando para o rico, para o rei, que está adornado de joias, de roupas, de tantas coisas, e Deus está aceitando ele, e Deus está olhando para o pobre e está falando: rapaz, além de ser pobre, você é orgulhoso e soberbo. Eu não posso julgar nenhuma das duas pela aparência exterior, mas por aquilo que ambas carregam dentro de si. O ter nunca será posto à frente do ser. Repita isso comigo. O ter nunca será posto à frente do ser. Se você entender isso, você vai evitar muitos danos na sua vida, porque muitas coisas que os homens buscam para ter vai se perder. Muitas coisas que os homens se matam para ter vai se perder. Por quê? Porque eles colocaram o ter à frente do ser. Eu poderia ter pego aquele famoso texto de Samuel, quando Deus envia Samuel para a casa de Jessé para ungir Davi como rei. Quem lembra dessa passagem? Lembra? O que Deus fala ali para Samuel? Olha lá, Samuel chega, Jessé fica sabendo que Samuel veio para a casa dele. Samuel vira para Jessé e fala assim: ó, reúne seus filhos aí. Jessé obedece, reúne os filhos, vai passando de um por um. Primeiro vem Eliabe. Chegou Eliabe na presença de Samuel, o profeta. Vê que até profeta se engana, porque anda pela aparência quando deveria andar pela essência. Profeta Samuel olha para Eliabe, já de cara fala assim: certamente é esse aqui que o Senhor escolheu para ser rei. Eliabe era o primeiro. Qual é a resposta de Deus para ele? 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E um por um que foi sendo rejeitado. Depois veio Eliabe, depois veio Samar, se eu não me engano. Foi todo mundo sendo rejeitado, passou 7. Aí Samuel dá um nó na cabeça dele, porque ele fala assim: não é possível, eu não deve ter ouvido a voz de Deus. Deus não deve para cá de Jessé para ungir o filho dele como rei. O Jessé colocou os filhos aqui e passou todo mundo, e o Senhor rejeitou todo mundo, porque ele não aceitou o interior nenhum deles. E Samuel fala: rapaz, Jessé, todos esses aqui são seus filhos. Aí Jessé se lembra do esquecido, mas Deus não havia esquecido, porque Deus conhecia o interior daquele a quem os outros haviam esquecido. Samuel, desculpa, tem um menorzinho, mas ele está cuidando das ovelhas, ele está lá no pasto. Aí Samuel diz assim: ninguém aqui vai comer enquanto esse daí não chegar aqui, chama ele lá. O Jessé obedece e chama Davi. E aí, querido, olha o que acontece. Vou ler aqui para você. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: tragam aqui, não nos sentaremos para comer?
até que ele chegue. Quando Davi chega, veja só o que é descrito a respeito de Davi. Olha a descrição de Davi, aqui eu quero te mostrar algo. Verso 12 diz: então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Agora veja, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja. Veja, Davi não era um caboclinho feio e mal acabado, igual alguns que parece que bateu de frente com o bitrem. Davi era um menino bonito, ruivinho, olhinho cor de mel, cabelinho enroladinho, de bela aparência. Viu o que eu falei? Às vezes as pessoas podem ter aparência e ter essência, mas também as pessoas podem ter aparência e não ter essência. Davi tinha a aparência e tinha a essência. Os outros só tinham a aparência, não tinham a essência. Mas veja, aqui diz que Davi se parecia comigo. Mas não foi isso que isso, amor? Nem o seu, me ajuda. Mas não foi isso que fez Davi ser escolhido. Ali diante do profeta estava um homem com a essência segundo Deus. Você vai falar assim: pastor, mas Davi, ele pecou, ele errou, e o erro de Davi foi muito grave, porque ele tomou a mulher de Urias para si, depois ele colocou Urias na frente da guerra para Urias morrer, e Deus considerou Davi um assassino. Como é que você pode falar para mim que um cara desse era um cara com essência segundo o coração de Deus? Eu posso te afirmar, querido. De fato, o pecado de Davi aos olhos do Senhor foi algo grave, mas a essência de Davi o fez ser restituído. Davi é algo que nós não somos, ou ele foi algo que muitas vezes nós não somos: humilde. Humildade fez com que Deus restaurasse Davi. Foi por isso que Deus escolheu Davi, por causa da essência de humildade dele. Davi não foi restaurado porque ele era rei, Davi foi restaurado porque ele era humilde. E a humildade de Davi não estava em torno daquilo que ele parecia ter, mas daquilo que ele era. Quem entendeu? Diga amém. É nisso que nós podemos nos assegurar, em sermos achados na condição dele. Se você estiver na condição dele, você está seguro. Vou dizer de novo: se você estiver na condição de Deus, você está seguro. O resto é resto. O resto que vem a reboque. Eu me lembro, querido, estou indo para o final. Eu me lembro no início do ministério, que uma das minhas orações, uma das orações que eu mais fazia a Deus, era assim: Senhor, se o ter for me roubar de ti, que eu não tenha nada. Amém. Uma das orações que eu mais fiz a Deus. Por quê, pastor? Porque é melhor você não ter do que você não ser. Alguém que entendeu o que eu disse? Amém. É melhor você não ter do que você não ser. Porque eu não queria me perder. Querido, é aquele exemplo que eu já dou várias vezes, aquele exemplo, eu fico imaginando se Deus colocasse dinheiro na sua mão, eu nunca mais veria sua cara infeliz. Nunca mais. Para de jogar e para de ficar oferecendo jogo para os outros. Graças a Deus Deus não deixa a gente ganhar, porque se a gente ganhasse nesse negócio, tchau e benção, irmão. De vez em quando eu estou deitado lá com a minha cabeça no travesseiro, eu estou lá assim: ai, se eu tivesse 100 milhões de reais, coitado de mim. Se eu ganhasse, quanto que tá? Quanto tá a Mega Sena? Quanto que tá? 75 milhões! Rapaz, se você ganhar 75 milhões, você ia fazer o quê? Meu irmão, você ia colocar dente de ouro, cílios de ouro, unha de ouro, você ia lá nas Arábia comer comida folhada a ouro. Hã?
Papel higiênico ia ser uma nota de dólar, não é nem de real, o real não tá valendo nada. Ia ser euro. Sim ou não? Você ia se esbanjar, você ia se perder naquilo que você tem. Sabe por quê? Porque você não é algo. Você ia se perder no dinheiro, porque você não se tornou rico internamente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nas mãos de quem Deus pode pôr riqueza? Diga assim comigo: quem se tornou rico internamente. Ponto. Se Deus colocar dinheiro na nossa mão, sendo-nos nós pobres espiritualmente, o dinheiro vai nos corromper. Ou melhor, deixa eu corrigir o que eu acabei de dizer, porque foi um erro. O dinheiro não vai nos corromper, ele só vai mostrar que a gente não tem condição de lidar com ele, porque já estamos corrompidos. Poder, autoridade, posição, status, diploma e um monte de outra coisa não nos corrompe, só revela o estado de corrupção que nós já vivemos, só revela o que não somos. Só que a gente tenta ser e parecer com essas coisas exteriores, quando deveríamos ser internamente primeiro. E eu fazia essa oração para Deus: se for o dinheiro de roubar, não me dá nada não. Agora, bom seria se nós conseguíssemos carregar as duas coisas, sim ou não? Igual Davi, ter a aparência, mas também ter a essência. Poder se vestir de roupas boas, roupas caras, e olhar para aquele que está sem chinelo e não rejeitá-lo, não desprezá-lo. Olhar para aquele que só tem 2 dentes na boca, um para doer a noite, um para furar a uva, e dizer: vem cá, assenta-te na minha mesa, num lugar de honra. Bom seria se tivéssemos a aparência e a essência, mas aquele que sonda mentes e corações deseja nos ajustar no entendimento das coisas, do que é prioridade para Deus. Ponha na sua cabeça o seguinte: prioridade para Deus é ter o seu interior rico para Deus em primeiro lugar. Depois as outras coisas que são acrescentadas. Quando Deus, agora veja, vamos lá, para o final, olha que interessante isso. Quando Deus cria o homem, o jardim do Éden já existia, sim ou não? Sim. Deus não criou o homem e depois criou o jardim. Deus criou primeiro o jardim, sim ou não? Sim. De forma que o homem não precisava lutar para ver nada. Você acha que Deus colocou o homem no jardim e falou assim: agora você se vira, e tudo que você precisa comer, você vai lá e se vira, e se você não fizer, você não vai comer? Foi isso que Deus fez? Deus só falou para o homem que ele comeria do suor do seu rosto depois que ele caiu, depois que ele pecou. Só que antes do pecado, quando Deus criou o homem, o jardim já estava pronto e ele não precisava lutar para ter nada. Quem entendeu isso? Vocês entenderam? O que cabia ao homem então? Cabia ao homem continuar sendo o que Deus o havia formado para ser. A queda se deu porque o homem acreditou que precisava ser o que já era para ter o que Deus tinha. Vocês não entenderam, eu vou repetir. Por que o homem caiu? Porque o homem acreditou que precisava ser o que já era para ter o que Deus tinha. Vou dizer de novo, você pode anotar aí na sua casa, você medita. Por que o homem caiu? Porque ele acreditou que precisava ser o que já era para ter o que já tinha. Olha só, vou mostrar para você. Qual foi a conversa da serpente com o homem? Se você comer da árvore, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas o homem já era como Deus. Que é isso, pastor? O que a Bíblia diz? Que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A Bíblia diz assim também: sois Deus. Então peraí, ele acreditou na conversa da serpente. A serpente falou assim: se você comer, você vai ser como Deus. Mas peraí, ele já era como Deus. Só que para ser como Deus, ele tinha que tomar algo, ele tinha que comer algo, ele desejou o conhecimento, ele quis ter algo. O homem não precisava querer ter nada, porque o conhecimento do homem de Deus seria algo progressivo. Assim como Deus conhecia, o homem iria conhecer da mesma forma,
a partir do momento em que ele ia tendo intimidade com Deus. Você acha que o homem não ia saber do diabo? Ele ia saber. Deus ia compartilhar tudo com o homem, porque Deus fez o homem como ele. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Mas a ideia errada, implantada na cabeça do homem de ter o que Deus tinha, era um engano. Porque naturalmente o homem expandiria o seu conhecimento, que foi aquilo que a serpente propôs a eles. A serpente disse assim: comam e vocês serão conhecedores como Deus. Deus tinha toda a informação para transmitir ao homem, isso seria algo gradativo. Mas a cobiça do ter lhe custou ser o que já eram. E depois que cai, já era. Veja, a Bíblia diz que a mulher cobiçou aquilo. Então a cobiça de querer ser algo, sendo que eles já eram, custou a essência deles, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos cobiçando o que o mundo está aí apresentando. A gente está cobiçando, a gente cobiça dinheiro, a gente cobiça fama, a gente cobiça um monte de coisa, irmão, sem entender que em Deus nós somos muito mais do que essas coisas. Mas a gente continua acreditando no engano da serpente. E a cobiça do ter custou o ser. Por isso, querido, foque no seu interior. Não deixe o engano do ter roubar a essência do ser. Porque ninguém será aprovado pelo que tem, mas pelo que é. Se Deus voltar, se Jesus voltar daqui 50 anos, e eu tiver 1 bilhão na minha conta, eu vou dizer de novo, a gente dá uma glória a Deus por esse exploratório. Se o Senhor voltar daqui 50 anos e tiver 1 bilhão na minha conta, vai ser bom para mim se esse 1 bilhão refletir a essência dele no meu interior. Agora vai ser ruim para mim se esse 1 bilhão for tudo que eu tenho, porque aí eu não vou ter nada. Por isso você deve focar no seu interior. O Espírito Santo, aquele que sonda mentes e corações, sabe qual é a intenção de Deus para nós, e segundo Deus, é que Ele intercede para nos tornarmos o que Ele determinou que fôssemos. Você tem a ajuda do Espírito Santo não para te tornar na aparência de qualquer homem, mas na essência de Jesus Cristo. Ele te deu o Espírito Santo para que você se pareça com Jesus, para que você seja Jesus. Nós temos aqui uma geração que está tentando se parecer com um monte de coisas. Tem uma geração que está querendo se parecer cada vez mais com a cara do TikTok, cada vez mais com a cara do Instagram, cada vez mais com não sei de quem. Mas Deus está levantando uma geração, formando um povo que se parece e carrega a essência de Jesus. Amém! O resto, literalmente, é resto. Quem entendeu essa palavra? Amém! Pastor, qual é o tema dessa palavra? Vou te dizer agora. Ser é mais importante do que ter.